Querido, nessa manhã de hoje, eu quero fazer um breve estudo sobre o livro de Jonas, e a gente vai passear por alguns versículos do livro de Jonas, e eu quero compartilhar 3 situações da experiência de Jonas com Deus. A primeira delas é quando Deus chama Jonas para a missão em relação a Nínive. Depois eu quero compartilhar a experiência de oração de Jonas e quero compartilhar depois com vocês também a experiência do arrependimento, não só de Jonas, como também de Nínive. Eu vou ler com vocês Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eu não sei se você já teve um chamado de Deus e você viveu a mesma experiência que Jonas viveu. Às vezes Deus pede para você fazer a vontade dele, e fazer a vontade de Deus se torna algo impossível para você, como foi impossível para Jonas obedecer a Deus nesse momento. A cidade de Nínive era uma cidade inimiga do povo de Jonas, inimiga de Jonas. Era um povo extremamente cruel com relação a aqueles povos que eram dominados por eles. Eu fiquei pensando aqui se fez sentido para Jonas que Deus o enviasse a esse povo para cumprir essa ordem da parte de Deus. Eu não sei se às vezes você sente no seu coração que Deus pede alguma coisa para você fazer, e isso não faz muito sentido para você. A gente está acostumado num mundo em que para eu confiar em alguém, eu preciso compreender essa pessoa. Eu preciso compreender as razões dessa pessoa. Tudo para mim, nos dias de hoje, precisa ter um fundamento, uma razão, uma lógica, uma coerência. Por caso contrário, eu vou ter muita dificuldade de realizar uma tarefa que, para mim, essa tarefa não faça sentido. Para Jonas, ir até Nínive não fazia sentido. E mais do que não fazer sentido, fez com que Jonas fugisse. E não fugisse só da presença do Senhor, mas fez com que ele se organizasse, se programasse, pensasse numa viagem, pensasse num lugar para ir, pegasse o navio, e todo um esforço da parte de Jonas para não atender à vontade de Deus para a vida dele, para a vida daquela cidade de Nínive, dos habitantes de Nínive. Às vezes Deus pede alguma coisa para a gente que é difícil demais para a gente fazer. Que é difícil demais
para a gente realizar. Eu fico imaginando se Jonas pensou assim, o que Deus tem a ver com Nínive? O que Deus tem a ver com aquele povo? Como Deus, sendo um Deus de amor, de graça e misericórdia, pode se ocupar, se preocupar com aquele povo? E mais, será que Deus não sabe o que eu sinto do meu coração em relação a esse povo? Será que Deus não compreende as razões que me impedem de ir lá e anunciar o juízo dele? A gente, às vezes, tem a sensação que Deus não está muito preocupado com a gente, em alguns momentos da vida da gente. A gente, às vezes, vê tanta gente sendo abençoada à nossa volta, e você tem alguns sonhos seus, alguns desejos seus que não se realizam. Há muito tempo você vem orando por isso, e nada tem acontecido. E você vê Deus operando na vida de pessoas que você considera que talvez essas pessoas nem merecessem essa presença, essa presença de Deus, essa transformação, essas mudanças na vida dessas pessoas. E eu me lembrei aqui de uma passagem que fala lá em 1 João 4, que diz que nós somente amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Às vezes você pode estar pensando que Deus não tem mostrado o amor dele pela sua vida e que, por alguma razão, Deus esqueceu de você. Mas não esqueceu de pessoas que você, dentro do seu critério racional, entende que Deus não deveria estar se ocupando com essas pessoas, muito mais abençoando a vida dessas pessoas. 1 João 4, no versículo 18, diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E diz assim, versículo 21, quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. Se você diz que ama a Deus, nós devemos também amar os nossos irmãos, por mais difícil que possa ser. 1 João 5,3 diz que a obediência a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, isso não é pesado para a gente. Isso não é pesado para a gente. E em João 14, 21 e 23 diz que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E se alguém me ama, guardará a minha palavra. Por alguma razão, a relação de Jonas com Deus sofreu um abalo. Jonas fugiu de Deus. A gente só foge de alguém que a gente não está à vontade, confortável com essa pessoa. E obedecer os mandamentos de Deus significa estar numa relação de profunda confiança com Deus. A gente quer compreender todas as razões de Deus para a nossa vida. E isso a gente pede a Ele. Eu preciso compreender, Senhor, por que o Senhor não está respondendo às orações que eu tenho te feito? Por que o Senhor não está atendendo aos meus pedidos? E por que o Senhor está me pedindo para fazer isso? Por que o Senhor está me pedindo para abençoar vida de pessoas que eu não consigo abençoar,
que eu não consigo compreender a razão para fazer isso. Na relação com Deus, nós vamos ter muitos momentos, não são poucos, em que Deus não vai se explicar para a gente. Deus não vai explicar as razões dele para agir dessa ou determinada forma para a gente. A gente vai precisar aprender a confiar em Deus, sem entender a razão da situação que a gente está vivendo. Como é que isso aconteceu na vida de Jonas, por exemplo? Jonas, capítulo 1, versículo 17, e Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2, falam um pouco disso para a gente. Jonas 1, 17 diz assim: então, aqui Deus enviou uma tempestade. No capítulo 1 fala que Deus enviou uma tempestade. Todo mundo do barco ficou apavorado e Jonas dormia um sono profundo lá no porão do barco. O capitão do navio acordou Jonas e convocando ele para orar pelo Deus dele, porque o barco estava para ser destruído, para ser afundado. As pessoas começaram a jogar sortes para ver quem era o culpado daquilo tudo estar acontecendo. Jonas foi a pessoa escolhida para responder isso. A sorte indicou que Jonas era a pessoa responsável. As pessoas ainda tentam salvar o navio, jogando as coisas do navio para o navio ficar mais leve. Mas a tempestade aumentava mais ainda. Então Jonas diz assim: olha, me joga ao mar, porque eu sou a razão disso tudo está acontecendo. É o meu Deus que está causando essa tempestade. O pessoal do barco joga Jonas no mar e imediatamente aquela tempestade cessa, o mar se acalma. E no profundo do oceano, Deus manda um peixe que engole Jonas. Versículo 17 diz assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aqui a experiência de oração de Jonas foi fundamental. Foi fundamental. Quando Deus pede a você para tomar uma atitude, e essa atitude para você é totalmente sem sentido, mas você sente no seu coração, meditando a palavra de Deus, que há um chamado, há uma convocação para você ter essa atitude, por mais que você não compreenda, e diante da impotência de você realizar essa atitude, Jonas, vivendo esse mesmo processo, orou ao Senhor, e é o que a gente deve fazer também, orarmos ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Essa é uma atitude que a gente, em meio da nossa crise, da crise que a gente possa estar vivendo, é uma atitude fundamental, porque a oração é uma maneira da gente se voltar, se reconectar novamente a esse Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos abençoa,
que tem por nós um amor incondicional. Se Jonas só ficasse na fuga, só ficasse fugindo, em crise com ele, com Deus, com a missão que ele tinha, e não parasse para orar, provavelmente Jonas não teria esse novo encontro com o Senhor. E observa que Jonas fugiu, mas o Senhor acompanhou Jonas. O Senhor enviou uma tempestade, o Senhor enviou um peixe para engolir Jonas, para que ele não morresse afogado. O Senhor, em meio à nossa rebeldia ou à nossa impossibilidade de obedecer, o Senhor sempre tem um cuidado com a gente. Deus não se vinga de você porque você não está obedecendo a Ele. Deus não vem para te castigar porque você não está obedecendo a Ele. Mas Deus vem se aproximar de você. Deus quebra toda a resistência interna que você tem. Deus, Ele, da mesma forma como serenou aquela tempestade, Deus serenou a tempestade interna do coração de Jonas, trouxe paz ao coração de Jonas. E Jonas pôde experimentar o acolhimento de Deus, quando ele diz assim: gritei, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. A oração, ela é extremamente importante quando a gente não está compreendendo o que Deus deseja da gente, ou quando Deus te coloca em situações que você não consegue entender quais as razões de Deus para que você esteja nessa situação que você está. Deus, sabendo quem você é, sabendo das suas limitações, sabendo das suas dificuldades, Deus te mantém e Deus te pede, Deus te dá uma ordem para que você faça a vontade dele, não a sua. Se você for lá em Tiago 5, de 13 a 18, você vai ver a relevância e a importância da oração. Tiago 5, 13 e 18 diz assim: entre vocês há alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém que está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele. A oração feita com fé curará o doente. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não basta confessar os pecados, é preciso que se ore também uns pelos outros. Uma outra referência à oração diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que foi justificado pelo sacrifício e entrega amorosa de Jesus na cruz. Todo aquele que recebe a Jesus é tornado justo, tornado justa. E ainda faz uma referência a Elias, que diz assim: Elias, homem como a gente, homem como nós, ser humano como nós, orou fervorosamente para que não chovessem, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Quando, por alguma razão, seja ela
uma insegurança nossa, uma impossibilidade de nós compreendermos os desígnios de Deus, toda a situação que eu estou vivendo, quando tudo que você está vivendo não faz sentido para você, mas Deus, apesar de não fazer sentido para você, Deus pede que você abençoe as pessoas que podem até estar te fazendo mal, que você ore por elas. Quando tudo isso é trazido para você, é colocado diante de você, e você se sente extremamente impotente, esse é um momento decisivo em que a experiência da oração vai te reconectar novamente com o Espírito do Senhor na sua vida. E Jonas fala que ele gritou por socorro e Deus o ouviu, o acolheu, o recebeu com amor e com carinho. A terceira experiência, a do arrependimento. Jonas 3, capítulo 3, versículo 4 ao 10 diz assim: aqui o Senhor convoca Jonas pela segunda vez. E Jonas atende. Vai a Nínive. E Jonas entrou na cidade de Nínive e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem, ou mulher, ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens, mulheres e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e sejam destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Naturalmente, ninguém muda a sua essência num momento em que se coloca diante de Deus e tem ações que expressam um arrependimento. A palavra arrependimento, ela traz o sentido de mudança de atitude, mudança de comportamento. O povo de Nínive começa a praticar atos de humilhação, de auto-humilhação diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele tem o poder de vida e de morte sobre eles. Às vezes a gente pergunta: como é que eu posso me arrepender se no meu coração eu me sinto na razão de fazer o que fiz, de ter feito o que fiz, e na razão de continuar fazendo o que faço? A gente volta para o item 2. A gente volta para a oração. Você ora a Deus
até que o Espírito Santo de Deus promova no seu coração o arrependimento. Arrependimento é reconexão também. Arrependimento é você se reconciliar novamente com Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Atos 2, 38 e 39 fala que Pedro convoca as pessoas ao arrependimento. Ele diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. João 14 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Quando nós nos arrependemos, nós nos apropriamos novamente de um dom que já nos foi dado quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Quando nós nos arrependemos da vida que levávamos e a gente passa a conhecer uma nova vida em Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados e nós recebemos o dom do Espírito Santo. E por meio desse dom, por meio da presença do Espírito Santo, esse conselheiro enviado por Deus irá nos ensinar, irá nos fazer lembrar de tudo o que Jesus nos ensinou. De tudo que Jesus nos ensinou. Essas três experiências que eu identifiquei ali em Jonas, falam não só do cuidado de Deus com Nínive, mas também do cuidado de Deus com Jonas. Por mais difícil que seja o desafio que Deus tem para você, para a sua vida, por mais difícil que seja, Deus não vai deixar que você fuja da presença dele. Não importa qual é o navio que você vai pegar, não importa se você vai para o Polo Norte, Polo Sul, Deus vai com você. Deus vai com você. Jonas sabia que Deus estava presente naquela tempestade. Jonas, quando estava dentro daquele peixe, ele sabia que Deus estava ali com ele. Deus não permitiu que Jonas se ausentasse da presença dele. Quando Jonas sentiu a presença do Senhor e se reconectou com essa presença por meio da oração, ele foi acolhido por Deus. A palavra diz que o peixe vomitou Jonas em terra firme. Colocou Jonas numa posição de segurança. Vocês sabem por que Jonas saiu correndo? Está lá no capítulo 4. Jonas diz para Deus, responde para Deus, por que ele saiu correndo? Ele diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Quando Deus perdoou os pecados de Nínive, Jonas saiu quicando, revoltado, amargurado. E Jonas disse assim, ele orou novamente ao Senhor e falou: Senhor,
Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, Deus de compaixão, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Eu quero dizer para você que está me escutando aí, não há castigo sobre a sua vida. A gente está vivendo um tempo difícil. Antes de viver esse tempo difícil de pandemia, as nossas vidas já não eram fáceis também. Eu não sei explicar para você as razões porque tudo isso está acontecendo. Tem muita gente tentando fazer isso. Mas eu só sei o que está aqui no livro de Jonas. Eu sei que Deus não abandonou Jonas em momento algum. Eu sei que Deus é compassivo, misericordioso, cheio de amor. E que Deus tem uma única preocupação, que é cuidar de você, que é te amar. E que nesses momentos de grandes dificuldades da sua vida, da minha vida, a gente precisa aprender com Jonas. Pode ser que você esteja se sentindo dentro do peixe, de um peixe. Ore ao Senhor. Ora ao Senhor. Peça a Deus que Ele promova no seu coração. E eu quero também orar a Deus para Ele que promova no meu coração o arrependimento. Eu quero voltar a ter confiança no Senhor, a estar seguro com Deus, ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo à minha volta. Amém? Quero orar por você. E vou chamar a banda para fazer mais um louvor. Depois eu vou impetrar a bênção e a banda vai ter mais um louvor para a gente. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de Jonas. Porque, como Jonas, eu tenho me recusado a fazer a tua vontade inúmeras vezes. E às vezes tenho me recusado porque não faz sentido para mim. E eu fico pensando que o Senhor não me ama mais. O Senhor não está me respeitando como eu gostaria que o Senhor me respeitasse. Se o Senhor me conhece, se o Senhor sabe quem eu sou, eu fico imaginando que o Senhor não está me respeitando. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que o Senhor me ama profundamente. Porque quando eu enfrento as tempestades, eu sinto a tua presença. Mesmo quando o navio sacode e me joga para o mar, e o peixe vem e me acolhe e me engole, eu sinto a tua presença. Quando eu oro dentro do peixe, atormentado, eu sinto a tua presença. Eu sinto o teu Espírito que eu recebi quando aceitei o Senhor Jesus, promovendo mudanças fundamentais no meu caráter, promovendo o arrependimento dentro do meu coração, e eu posso voltar a confiar no Senhor, ainda que eu não entenda nada. Porque o Senhor nunca deixa de estar comigo. O Senhor nunca deixa de me cuidar, de me acolher, de me amar. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, paciente, cheio de amor. Louvado seja o teu santo nome.
Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.